Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Imunologia Básica. Nós estamos abordando os aspectos celulares e moleculares da resposta imunológica. Meu nome é Carlos Rogério Figueiredo, eu sou professor de Imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Turku, na Finlândia. E eu tenho doutorado em Imunologia e Microbiologia na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Na aula de hoje a gente vai continuar dissecando como é que acontece a transdução de sinais na resposta imunológica, o nosso sistema imunológico. Né? É um processo um pouco complexo, por isso que eu estou indo em partes com vocês, apresentando e dissecando, mastigando o conteúdo parte a parte. E hoje eu vou apresentar outros tipos de receptores que interagem com ligantes nas nossas células do sistema imune. Tá? Na aula passada a gente abordou aqui esse tipo de receptor que a gente chama não receptor tirosina quinase, tá? Que é um receptor que ele na verdade depende de moléculas adaptadoras que estão na parte interna da nossa célula, uma vez que esse receptor se liga a uma proteína externa, que é o ligante, né? Então, o receptor ele se liga, abre aqui um pocket, uma região que pode ser fosforilada, e essa proteína interna vai encontrar essa região de afinidade e vai translocar aqui um grupo fosfato, que na verdade é a bateria, né? O que vai dar aqui a conformação funcional para esse receptor poder depois transduzir sinais para o núcleo. Essa proteína, que é uma tirosina quinase nesse caso, tirosina porque ela vai dar alvo em resíduos de tirosina, tirosina é um aminoácido, vai colocar um grupo fosfato ali. E esse grupo fosfato é como se fosse a bateria que vai dá a característica funcional para esse receptor começar a agir, tá? Então o receptor adquire esse grupo fosfato, outras proteínas vêm ali, começa a transduzir um sinal de ativação. Esse sinal, no final, ele se converte a fatores de transcrição. Você vai ter várias proteínas no citosol que são ativadas e agrupadas para poderem entrar no núcleo e induzirem uma resposta a essa ligação receptor, tá? E essa resposta pode ser tipo para ativar a resposta imunológica, para regular a resposta imunológica, para poder induzir uma certa ativação de células vizinhas, pode ser qualquer tipo de resposta, pode ser reparação tecidual, para produzir colágeno, para poder finalizar a resposta imunológica, para poder induzir migração da célula, então reestruturar o citoesqueleto da célula. Tudo vai ir para o núcleo e vai dizer para a célula o que a célula tem que fazer. O núcleo é o cérebro, e o cérebro vai induzir fatores de expressão gênica após receber o sinal que vem desses fatores de transcrição, uma vez agrupados a partir da ativação ligante-receptor. Tá bom, galera? É um processo complexo, mas na aula de hoje eu vou expor para vocês outros tipos de receptores que existem, né, nas células do sistema imunológico que fazem esse tipo de ativação de resposta imunológica. Então, outro tipo de receptor, pessoal, que se liga a essas proteínas extracelulares para ativar uma sinalização, uma cascata de sinalização, são esses receptores aqui, receptores de tirosina quinase. Tá? Esses receptores de tirosina quinase, eles vão dar uma liga aqui com o ligante, né, que é uma molécula externa que vai se ligar a essa parte extracelular do receptor, e eles também possuem um domínio quinase, tá? É uma região que já possui uma certa independência para poder fazer a fosforilação. São partes do receptor já com atividade catalítica para poder fazer a fosforilação, né? Para colocar um radical lá, a bateria fosfato ali para dar a característica funcional da parte interna desse receptor. Eles não precisam dessas proteínas acessórias que estão ali, essas tirosinoquinases independentes, né? Então, eles mesmos são independentes e fazem essa fosforilação. Existem alguns exemplos desses receptores, assim, por exemplo, os receptores para fatores de crescimento, como o receptor do fator de crescimento epidérmico, o EGFR, né? Fator de crescimento epidérmico. Aí, pessoal, a gente tem um outro tipo de receptor aqui, que é o receptor nuclear, tá? Nesse receptor nuclear, a gente geralmente vai ter um hormônio nuclear, que é um ligante. Geralmente esse ligante ele é lipossolúvel, tá? Ele vem aqui da região extracelular e ele passa pela membrana plasmática. Vocês lembram que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Então, para as coisas entrarem na célula, as coisas que entram na célula, que atravessam a membrana,
de uma forma independente, sem precisar de proteínas canal, né, que vão fazer aquela internalização de íons, por exemplo, essas proteínas geralmente elas já são com uma certa afinidade lipídica, são lipossolúveis, né? Elas atravessam a membrana plasmática. E porque elas atravessam essa membrana plasmática, elas vão depois encontrar um receptor que está localizado, né, na região citosólica, né? A proteína localiza, né, esse receptor nuclear, né, que vai depois migrar para o núcleo, né, como se fosse um fator de transcrição, né, ele migra aqui para o núcleo. Você vê que esse complexo vai ter afinidade a uma região aqui lá no genoma, né, que vai ser um fator de transcrição, vai induzir diretamente a sinalização. São os hormônios, geralmente são peptídeos, são fragmentos complexos de proteínas, né, que geralmente têm uma afinidade lipossolúvel, que vai atravessar a membrana e encontrar esses receptores nucleares diretamente no citosol. Quando você tem esse casamento do hormônio, desse peptídeo, fragmento de proteína, com receptor nuclear, nesse caso um receptor interno, existem hormônios que se ligam a receptores extracelulares também. Mas aqui no caso eu estou dando um exemplo de um receptor, né, interno na célula, citosólico, né? Esse complexo ligante-receptor adquire uma conformação transcripcional que vai diretamente para o núcleo para agir como fator de transcrição, para liberar a expressão gênica. E isso aí vai produzir depois um RNA que vai ser expresso em uma forma de proteína na tradução lá no ribossomo. Então, outro receptor muito importante, pessoal, é esse receptor aqui, receptor acoplado à proteína G, que a gente dá o nome de GPCR, né? Do inglês vem G-Protein Coupled Receptor. Então, o GPCR, pessoal, é muito importante. Esses receptores eles são presentes em muitas células do sistema imunológico, né? Tem diferentes funções de sinalização para fatores de transcrição, mas também até mesmo para funções de adesão, dependendo da conformação que eles adotam. Tá? É muito importante que a célula do sistema imune tenha adesão e também perca adesão, porque elas precisam se locomover de um local para o outro. Né? Elas saem lá dos órgãos linfóides, onde elas maturam, né? Para depois entrarem e invadirem os tecidos, né? E aderirem no tecido para poder lutar contra o patógeno, contra a célula tumoral. Então a adesão é muito importante, essas proteínas G são muito importantes nesse aspecto. Tá? Então elas recebem esse nome GPCR, tá? GPCR vem de G-Protein Coupled Receptor. Então são proteínas receptores acopladas à proteína G. Vocês podem ver aqui a proteína G acoplada nessa região citoplasmática aqui da proteína, né? São proteínas transmembranares, né? Elas recebem o nome transmembranar porque elas atravessam a membrana plasmática 7 vezes. Vocês podem ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira parte da proteína aqui, né, a primeira travessia, se liga na região extracelular ao ligante de GPCR. Tá? Pode ser um peptídeo, um hormônio, etc. E isso ativa a conformação, né, da última cauda aqui do GPCR para poder ativar a proteína G. Né? Então a proteína G, pessoal, ela se liga e hidrolisa o GTP, atuando como se fosse o interruptor do processo de ativação, tá? Um interruptor molecular. Tá? O GTP ele é chamado de guanosina trifosfato e é uma molécula de alta energia, muito similar ao ATP, que vocês lembram lá nas aulas de bioquímica, que é usada como fonte de energia ou como sinal de processos bioquímicos na célula. Então o ATP, adenosina trifosfato, que vai ser a principal fonte de energia da célula, quando ele é quebrado, ele forma a adenosina monofosfato cíclico, que é o CAMP ou CAMP. Tá? Adenosina monofosfato cíclico, e tem esse nome cíclico porque ela forma um anel como quando ela é hidrolisada. Tá? Então o AMP cíclico, e nesse caso, né, o CAMP ou AMP cíclico, ele é como se fosse um mensageiro secundário formado a partir da ativação dessa proteína G aqui no esqueminha. Né? A proteína G libera energia para poder transformar o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico ele vai ter uma série de funções nas respostas celulares e forma um anel com uma afinidade a diversos receptores intracelulares. Tá? Então, é um processo muito importante para a célula do sistema imune formar AMP cíclico, mas vem da interação aqui desse receptor com o ligante extracelular, nessa primeira transição transmembrana aqui, e
cauda desse receptor GPCR, você tem a ativação da proteína G, GTP é ativada, liberação de energia, converte ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico é utilizado por diversas formas no interior da célula do sistema imunológico. Então, o último ligante aqui que eu vou discutir na aula de hoje, e o receptor, são receptores NOT, que se ligam a esses ligantes NOTs. Tá? O ligante NOT ele vai se ligar ao receptor, que vai induzir um processo que é cortado, liberando fragmentos intracelulares, tá? Então o receptor vai ser cortado a partir dessa ligação, tem essa cleavage aqui, e aí essa parte intracelular NOT vai para o núcleo, como vai interagir com outras proteínas, formando fatores de transcrição para induzir uma resposta celular. Um receptor bem elegante aqui, né? Que quando ele interage, geralmente um ligante NOT que está na superfície de uma outra célula, induzindo a clivagem, esse receptor atua como fator de transcrição indo para o núcleo, liberando transcrição e expressão gênica. Esse nome NOT, né, ele vem, né, na verdade, deriva de um estudo que foi feito no fenótipo, observando mutantes de Drosophila melanogaster, né, aquelas moscas das frutas, né, que apresentavam esses entalhes quebrados assim nas asinhas delas. Então, são mutações que causam esses entalhes nas asas dessas mosquinhas, por isso que vem esse nome NOT. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula, que ainda assim é um sumário. A gente vai dissecar agora que a gente conheceu os diferentes tipos de receptores e ligantes, a gente vai dissecar como é que eles se aplicam nas respostas imunológicas, quais são os nomes agora específicos para cada tipo de resposta que a gente vai estudar nas próximas aulas. Compartilhe o conteúdo com seus colegas se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Quanto mais inscritos, mais eu cresço a comunidade que está seguindo os vídeos, está aprendendo imunologia aqui com a gente, e também farmacologia, outros conceitos, ciências médicas. Isso me ajuda muito a crescer o canal e manter o canal, tá bom? Vocês sabem que o YouTube funciona dessa forma, a gente precisa ter seguidores para atingir metas, para poder enriquecer o canal e para poder crescer a comunidade. E essa é a minha missão, trazer conhecimento para vocês, não apenas para ajudar a passar numa prova, mas é porque conhecimento nunca é demais. Eu espero enriquecer o conhecimento de vocês na área de ciências médicas. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!